Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero ler com vocês um texto que está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Existe uma regra, uma lei dentro da hermenêutica, uma regra de interpretação, chamado a lei ou a regra da primeira citação. Então, quando você for abordar qualquer assunto bíblico, reporte-se à primeira citação, porque ela servirá de guia para as futuras interpretações ou citações que poderão ser interpretadas a partir da mesma, tá bom? Então nós temos aqui uma das primeiras citações sobre as bênçãos que Deus o Senhor tem para nós outros. Cabe lembrar ainda que essas bênçãos aqui relatadas são bênçãos naturais. Então isso é o mesmo que dizer, você é naturalmente abençoado. Eu preciso entender isso. Por exemplo, alguém diz assim, o que eu tenho que fazer para a igreja crescer? Você não precisa fazer nada para a igreja crescer. Como assim? Nada. É o que você tem de deixar de fazer para que ela deixe, ok? De deixar de crescer. Pegou? Por quê? Porque a igreja cresce naturalmente. Ponto. Então não é o que eu tenho que fazer para ser abençoado. É o que você tem que deixar de fazer para não ser abençoado, porque naturalmente nós somos abençoados. Pronto. Deus nos fez para sermos abençoados. Quando não somos abençoados, aí sim, aí existe uma anomalia. Aí sim, aí é um problema a ser tratado, ok? Porque naturalmente nós somos abençoados. Então não há nenhuma meritocracia nisso, ok? Deus não é um Deus de barganha. Nós não barganhamos as bênçãos de Deus. Nós não compramos o favor de Deus. Isso é graça. Então, naturalmente, nós somos abençoados. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Primeiro das 7 bênçãos aqui relatada. Talvez você já passou algumas vezes desapercebidamente sobre esse texto e não entendeu dessa maneira. Quem sabe eu posso lhe auxiliar desse modo. Gênesis 2 e 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Primeira bênção que Deus te deu chama-se vida. Tua vida não é uma desgraça, tua vida não é uma miséria, tua vida não é um inferno, tua vida é uma bênção que Deus te deu. Com o pecado do homem, logo, essa vida veio a ser, infelizmente, vedada. Essa vida veio a ser encurtada e terminantemente findada por intermédio de uma maldição, que é a origem do pecado, a maldição chamada morte. Porém, o Senhor Jesus é tão bom que, se o pecado do homem trouxe morte, o ato sacrificial de Jesus Cristo retornou-nos à vida. Então, uma vez que vivemos, somos abençoados. Quando morremos, recebemos o salário do nosso pecado, que é a morte. Porém, em Cristo Jesus podemos ressuscitar com Ele. E agora, então, temos o direito de vivermos 2 vezes. Uma vez enquanto aqui estivermos e outra vez quando no céu chegarmos. Então, é bênção de Deus. Segunda bênção, verso de número 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali um homem que o tinha formado. Segunda bênção chama-se moradia, chama-se habitar. Deus não criou um homem para andar de um lado para o outro, perambulando, com um saco, com uma mochila nas costas, ou para morar debaixo de marquis. Deus criou o homem e fez com uma residência. Deus criou o homem e o fez para habitar. Então, a habitação é uma bênção de Deus. E como existem duas vidas, uma aqui e outra no além, pós-túmulo, também existe 2 habitações. Uma enquanto aqui estivermos e outra quando no céu chegarmos. Jesus foi nos preparar um lugar. João 14. Glória a Deus por isso. Versículo de número 9. Terceira bênção natural. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Então Deus faz coisas agradáveis, Deus faz coisas boas para a comida. Então a terceira bênção chama-se o pão de cada dia, chama-se alimentação. Pão, essa é uma bênção natural. Como vamos viver 2 vezes, como temos direito a 2 moradas, temos direito a 2 alimentos. O alimento sólido que nos mantém de pé e o alimento espiritual que mantém o homem espiritual de pé. Quarta bênção, observe que eu estou resumido, não estou entrando em nenhum detalhamento para não me delongar. Quarta bênção, versículo de número 10.
E saía um rio do Éden para regar o jardim. A quarta bênção chama-se água. Água é uma bênção de Deus, ok? Água. Deus não nos fez secos para morrermos secos. Deus nos deu água. E logo a água também nós temos a água da vida. Espiritualmente falando, Senhor Jesus, a água, simbolismo da palavra de Deus. Água que limpa, água que regenera, água que lava, água que hidrata, ok? É impossível habitar vida num ambiente onde não exista água. Quinto lugar, versículo de número 15. Essa bênção nem todo mundo gosta, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê, irmão? Para ficar o dia inteiro sem fazer nada. É isso? Versículo 15, Gênesis 2:15, não, irmão? Para lavrar e guardar. Quinta bênção que Deus deu ao homem chama-se trabalho. É gente que não gosta, irmão, mas o trabalho é uma bênção. E foi Deus quem nos deu, ok? O vadio não gosta. 2 Tessalonicenses 3:10, lembra o que disse Paulo? Paulo disse assim, quem não trabalha é bom que nem coma. Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Charles Haddon Spurgeon era um pregador muito piedoso. E ele dizia que o vadio merecia ser enforcado 10 vezes em uma vida apenas. Então você imagina como ele gostava do vadio, ok? O vadio é trôpego, gente. O vadio é um tropeço para a existência humana. Em todas as áreas da vida, o vadio só traz problemas. Então, trabalho é uma bênção de Deus. Ah, irmão, eu pensei que trabalho fosse ocupado o Adão. Não, irmão. O sacrifício do trabalho, aí é outras coisas. A escravidão ao trabalho, aí é outra existência. Aí é outra história. E isso veio como consequência da queda humana. Agora, o trabalho não. O trabalho é uma bênção de Deus. Tá bom? O trabalho, vou repetir, é uma bênção de Deus. Então não murmure do teu patrão, não xingue a tua empresa, abençoe-a em nome de Jesus, tá bom? Como temos 2 vidas, 2 alimentos, 2 moradas, também temos direito a 2 trabalhos, ok? Trabalhamos aqui para nos manter e trabalhamos aqui plantando para colhermos ali, em prol do reino de Deus. Sexta bênção, versículo de número 19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus, todos os animais dos campos, aves dos céus, os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Sabe qual é a sexta bênção que Deus deu ao homem? A bênção chamada inteligência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos, infelizmente, num país que cultua a ignorância. Nós vivemos num país que cultua a ignorância. E parece que essa cultura ignória, que isso não é cultura, parece que tem entrado dentro das nossas igrejas. O sangue de Jesus tem poder. Você já viu que quando alguém começa a pregar ou cantar, inicialmente ele não é muito habilitado ainda, não está muito familiarizado com o púlpito, com a tribuna, com falar em público, ele tropeça no playback, ele falha. Normal, ele se equivoca. Você já percebeu que a igreja delira com isso? Glória a Deus! Que bom, incentivando, tem que ser feito isso. Mas parece que quando o camarada começa a se aperfeiçoar com o passar do tempo, aí a igreja que estava delirantemente dando glória a Deus para de dar glória a Deus. Como se esse aperfeiçoar-se dele não fosse uma obra do Espírito Santo. Ô irmão, você deve glorificar ainda mais, porque você viu o início e você está vendo agora. Você está vendo como o Espírito Santo está aprimorando, está trabalhando. Provérbio 4,18, a luz do justo não é perfeita no primeiro momento, mas vai melhorando mais e mais, até ser dia perfeito. Glorifique a Deus por isso, irmão. Não cultua a ignorância. Eu me recordo de estar em determinado culto, e o dirigente do culto dizia assim, tem que ser burro, igual a irmã, citou o nome de uma irmã, que é claro que eu não vou citar, porque a irmã tem unção porque é burra. Olha, gente, eu não sei o que é mais burrice ouvir uma coisa dessa, tá bom? Sabedoria, conhecimento, bênção de Deus. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu conhecimento, tá bom? Em nome de Jesus. Se você não sabe, antigamente, media-se o conhecimento do indivíduo por algo chamado QI, coeficiente intelectual. Depois passou a ser medido mais do que o QI. QIS. Gente, isso aqui é interessante demais. QIS. Isso é coeficiente intelectual sentimental.
Mas então descobriu-se que mais do que IS, precisa-se o indivíduo analisar a sua sabedoria, o seu conhecimento, por intermédio de QIES. Isso é, coeficiente intelectual, espiritual e sentimental. Porque o estado de espírito facilita ou complica o aprendizado. Então o indivíduo, quanto mais crente, quanto mais santo, acredite, quanto mais espiritual ele for, maior facilidade ele terá da compreensão das coisas. Sétima e última bênção, verso de número 20. Assim um homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo. Só tem uma coisa, mas para esse homem sábio, trabalhador, que vivia, que bebia, que comia, que residia, dentro dessas bênçãos faltava-lhe a sétima e última bênção. Que bênção era essa? Mas para o homem, verso 20, não se achava uma ajudadora idônea. Ajudadora só é ajudadora quando ela é idônea. Provérbios 18 e 22. Quem acha uma mulher, boa coisa acha. Provérbios 14 e 1. A louca destrói com as próprias mãos, mas a sábia a edifica. Glória a Deus por isso. Ele precisava de uma ajudadora, não era uma rival, era uma ajudadora. Ok? Então, irmão, tua esposa não é rival, é ajudadora. Não é competidora, é ajudadora. Teu cônjuge, querida irmã, é um ajudador. Sétima e última bênção chama-se casamento. Foi Deus, o Senhor, quem assim o projetou. Eu não sei o seu, mas o meu é uma bênção. Acresceu na minha vida. O homem pode, irmão, saber cozinhar, passar, lavar, mas ele precisa de uma ajudadora. Adão olha para o elefante e vê que por mais gordo que ele fosse, ele tinha uma companheira. Adão olha para o jumentinho, por mais orelhudinho que ele fosse, burrinho que dói, ele tinha uma ajudadora. Mas lhe faltava uma ajudadora. E observe que foi Deus quem percebeu. Deus quem percebeu essa necessidade. Então o Senhor Deus, verso 21, fez cair um sono pesado sobre o homem e esse adormeceu, que é para o homem não atrapalhar o negócio. Deus fez o homem dormir, que é para o homem não se meter no negócio. Tomou-lhe então uma das suas costelas, porque a ajudadora está do lado, não à frente, não atrás, não embaixo, não em cima, do lado. Fechou carne em seu lugar. Por isso que mulher é osso duro de roer, irmão. Porque o homem veio do barro, a mulher veio do osso. Mas a mulher suporta coisas que o homem jamais suportaria. A mulher é muito forte. Não despreze, não há nenhuma fraqueza feminina. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou uma mulher e a trouxe ao homem. É por isso que um está ligado ao outro, irmão. Por quê? Porque o homem sem a mulher é um homem descostelado. Falta-lhe uma costela. A mulher sem o homem, falta-lhe um referencial. Por isso que um está atrelado ao outro, foi Deus quem fez. Sabe o que disse Adão? Então disse o homem, verso 23, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Porquanto deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Família, projeto de Deus, casamento, bênção de Deus, que o Senhor o deu, aquele que lhe agradar, tá bom? Então ame a tua esposa, ame teu marido, ame tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso Pão Diário dia de hoje. Deixe seu live, ok? Deixe o seu like, melhor dizendo. Deixe o seu like. Acione lá o sininho de notificação. Inscreva-se no canal. Divulgue e seja abençoado em nome de Jesus. Nunca esqueça disso. Você foi chamado para ser uma bênção. A bênção do Senhor engordará e não trará nenhuma dores, nenhum acréscimo de dores. Deus te abençoe em nome de Jesus.